Boa tarde para quem tá entrando. Boa tarde, camaradas. Olá, Samara. Olá, quem tá entrando. Quem puder tá divulgando essa live. Vocês me ouvem bem? Se puderem só falar se estão me ouvindo bem. Live com o Sheik Rodrigo. É a 7ª live sobre a Palestina, sobre a luta do povo palestino por existir. A primeira live foi com a Marge, a segunda live com o biólogo socialista, a terceira live com a Samara, que está aqui, inclusive. A quarta live foi com a CAS, onde abordamos as opressões e a importância de estarmos ao lado do povo palestino. A quinta live foi com o Mansur, que é do canal História Islâmica. A sexta live, que foi ontem, foi com a Soraya Misley, escritora, jornalista brasileiro-palestina, né? Militante. E hoje é a live com o Sheik Rodrigo, que tem um trabalho incrível aí. Só aguardar ele entrar pra gente falar dele em presença, né? A gente sempre fala das pessoas em presença. Então é isso. Vamos aguardar essa sequência aí de lives sobre a Palestina. É importantíssimo não pararmos de falarmos sobre a Palestina. Não vamos parar, eu não vou parar, né? Inclusive o Sheik já entrou. Inclusive hoje eu tive uma publicação removida e faz parte, né? Eles não querem que a gente fale sobre a Palestina, não é interessante que eles falem sobre a Palestina. Deixa eu já aceitar o... Deixa eu ver. Entrar ao vivo. Olá, Sheik. Olá, tudo bem? Assalamu alaikum. Tudo bom, querido? Olá, tudo bom? Primeiro, agradecer enormemente pela sua presença, por estar aqui conosco. Tive um pequeno probleminha aqui no áudio, vou colocar o antigo fone. Sheik, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você faz 30 mil coisas ao mesmo tempo, está envolvido numa série de batalhas aí. E assim, eu sei que o seu tempo é escasso, eu sei o quanto é difícil e agradeço muito você ter aceito esse humilde convite. Já passo a palavra para você, para a gente já iniciar. Eu sei também que a gente tem um limite de horário, e eu vou respeitá-lo na íntegra, né? Até por ter a consideração por esse aceite tão nobre de sua parte. Muito nos honra de estar nesse humilde espaço. Sheik, eu passo a palavra para que você faça a sua apresentação. Eu sei que todo mundo te conhece, mas eu acho importante a gente começar por aí. Não todo mundo não me conhece, não. Não é assim. Bom, em nome de Deus, eu sou o Sheik Rodrigo Jalula, eu sou líder religioso do Centro Islâmico da Penha, aqui em São Paulo. Sou formado na República Islâmica do Irã, né, que é um país xiita, é a única república islâmica xiita do mundo. Eu sou o primeiro sheik xiita aqui do Brasil a me formar, ir para lá, estudar no seminário teológico e me formar. Volto no Brasil em 2013, esse ano eu fiz 10 anos de ordenação religiosa aqui, né? Além da questão religiosa, eu atuo em questões políticas e sociais, né? Nesses âmbitos também, qual a religião islâmica é tão envolvida. Aí eu não sei como você quer fazer a dinâmica, se quer fazer ou perguntas específicas, ou se quer que eu faça uma explanação, porque acho que falar do contexto histórico da questão palestina, acho que tem bastante conteúdo, né? O Tiago Ávila, por exemplo, várias pessoas deram conteúdos bem interessantes, com datas,
do processo de colonização da Palestina e os problemas que tem ali, né? Sim, sem dúvida. Assim, Sheik, só para que a gente contextualize, essa é a 7ª live que eu estou fazendo sobre a questão da Palestina. Ontem, Sim. inclusive, eu fiz com a Soraya Misley, há uma semana atrás eu fiz com o Mansur, né, que é do História Islâmica, e venho fazendo bastante lives aí, porque eu acho que é uma... Eu não sou muçulmano, eu não sou árabe, mas eu acho que é o assunto mais importante dentre tantos que a gente pode falar nesse momento. Essa é uma questão humanitária, né? Estar ao lado da Palestina nesse momento é o que diferencia a barbárie da civilização. E quando eu convidei e você aceitou, primeiro eu admiro muito o seu trabalho junto às questões sociais, aos direitos humanos, junto ao padre Júlio Lancelotti, já o acompanho, sou um grande admirador e respeito muito o seu trabalho, e eu queria ouvir, não é nem uma contextualização histórica, nem nada disso, é a gente realmente bater um papo, né, como seres humanos, e no caso, o senhor como um líder religioso, nessa condição também, do que vem acontecendo, né, na história da humanidade, nesse momento, de uma das cenas mais deploráveis que nós estamos presenciando, onde seres humanos estão sendo, não é nem mortos, estão sendo trucidados, estão sendo humilhados, estão sendo massacrados, estão com todos os seus direitos civis desrespeitados de uma maneira brutal que nós nunca vimos, né? Então, hoje a gente tem aí, inclusive, cenas de palestinos sendo transportados nus em caminhões, cenas de fuzilamento, cenas de pessoas desesperadas atrás de um pacote de farinha para se alimentarem. Então, assim, é muito importante a sua fala como um líder religioso, um muçulmano, para que a gente amplie esse debate, e eu sinto que muita gente já está se cansando de falar sobre a Palestina, mas nós não vamos cansar, né? Nós não vamos cansar, nós vamos continuar falando, e eu convido a todos que continuem falando, que continuem gritando Palestina livre já, cessar fogo já, e que a gente tenha direito a construir uma humanidade melhor. Então eu queria, na verdade, que o senhor tecesse as suas considerações, sejam quais forem nesse momento, e até o padre Júlio Lancelotti, na penúltima, não sei qual manifestação, ele falou uma frase muito forte, né, que Israel é um Estado assassino e covarde, e eu faço as palavras dele as minhas. Então eu queria começar por aí. Tá. Bom, em nome de Deus clemente e misericordioso, vamos começar então. Depois, se houver algum tipo de pergunta, também eu estou à disposição. Eu vou trazer uma explanação, talvez até diferenciada de qualquer outra fala que você já deve ter ouvido, que a gente sempre fala da questão do direito do povo palestino, dessa luta incansável, como você mesmo disse, muita gente está cansada de ouvir essa questão da Palestina, mas é muito importante, eu sempre alerto até a comunidade árabe para determinados pontos ao qual nós, infelizmente, não nos ligamos há anos atrás, né? O movimento sionista, né, ao qual criaram esse Israel em nome do povo judaico, que eu tenho aqui o Evangelho, a Torá, o Alcorão Sagrado, e se você ler dentre as religiões monoteístas, abraânicas, no âmbito religioso, não tem nada que justifique as ações de Israel. Eu não falo Estado de Israel porque eu não reconheço Israel como um Estado, né? Então ali a gente pode chamar de Palestina ocupada. É isso que a gente pode chamar. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção
que muitos de nós estamos desatentos é um contexto do passado, porque houve um aproveitamento. Você vê que o grupo sionista ele é muito bem articulado e tira um proveito da história de que os judeus, na época do Holocausto, sofreram muito, e de fato foram judeus, foram negros, foram LGBTs, em resumo, né? E foi um número grande de judeus, sim, foi uma perseguição, e a gente lamenta, e se fosse no tempo de hoje, com certeza nós estaríamos do lado do povo judeu contra o nazismo, contra o fascismo, contra qualquer tipo de opressão que houvesse na história da humanidade, né? Porque há questões religiosas que a gente tem as nossas diferenças e divergências, mas a gente, sempre na religião, a gente trabalha pela convergência. Esse é o primeiro fato. Eu ando com o Padre Júlio há uns 6, 7 anos, mas eu não fiquei católico e ele não ficou muçulmano. E, obviamente, nós temos nossas divergências de crença, senão um ou outro teria se convertido à religião do outro. Então, a gente sempre trabalha pela convergência, esse é o ponto. Então, nas religiões, é uma guerra religiosa, é uma luta religiosa ou algo do gênero? Não. Isso daí é totalmente político, territorial, mas muito mais do que político e territorial, porque não é focado somente em um território. O plano sionista de colonização, isso é um plano global de manipulação da humanidade. Isso é um plano global que eu até estranho, muitas das pessoas não ficam sensibilizadas com a questão da Palestina, e de ver ali todos os dias na televisão se torna um reality show. Você passa da Globo News para a CNN e é televisionado 24 horas ali o extermínio de um povo, a matança de um povo, e como nós não nos colocamos no lugar do próximo, não temos muita empatia, se torna algo muito comum. Até a hora de chegar a nossa vez também. Porque o plano sionista, ele utilizou principalmente da marca de que os judeus foram perseguidos no Holocausto e buscaram apoio na Europa, e com apoio americano e com apoio de ONU, eles buscaram de alguma forma algum apoio para que o povo judeu pudesse ter o seu território, com as suas leis, com a sua crença, né? E baseado nisso, eles buscaram várias hipóteses de terra até que escolheram a Palestina. Então a Palestina virou a bola da vez. E a partir dali foi criado, né, um país, começou a ser criado um país dentro de outro país. Então o sionismo precisava criar e ter uma base de uma instituição, um Estado, uma república. Eles precisavam ter um território deles. O sionismo não podia mais agir escondido, como agia antigamente. Antigamente agia escondido através do quê? Através de grandes empresas multinacionais, controlando governos, porque a gente sabe, quem comanda um país, né, quem dirige é os políticos, mas quem comanda o país mesmo são os empresários. Eles dão as cartas, porque eles vão gerar emprego, eles que vão criar a massa de manipulação nas eleições. Então, os empresários, normalmente, eles são a classe que comanda a economia de um país, né? Sem eles não seria nada possível. E o sionista, ele sempre teve infiltrado nessa área, na área do comércio. Grandes empresas multinacionais que nós vemos aí no mundo todo, é de grupos sionistas. E são produtos que criaram essenciais, de altíssima qualidade, até inclusive, que as pessoas se acostumam a comer ou a utilizar de determinados produtos, que fala, infelizmente, cotonete tem que ser o da Johnson & Johnson, porque aquele que eu compro nacional na lojinha de R$1,99, ele é mais duro, a qualidade não é a mesma. Então, assim, foi tudo muito bem pensado em criar produtos que causassem dependência econômica. Então, economicamente, é um grupo fortemente econômico montado. Posteriormente, eles partem para outras áreas, que é buscar um território para si, a partir de que eles estão estabilizados economicamente. Isso faz forçar, forçar não, porque o imperialismo americano sempre foi dominador e a Europa também sempre foi colonizadora, nunca foram povos de paz na história da humanidade, né?
a Europa e os Estados Unidos sempre foram países aí que saíram para desbravar e atentar contra outros povos e dominar o território de outros povos e usurpar da riqueza de outros povos também. Então não tem na história algo de bom que a Europa tenha saído por aí para desbravar e fazer em prol da humanidade. A gente analisa aí a questão climática. Quem é que mais judia do clima aí hoje e quem está menos preocupado com as questões climáticas. Então, o plano sionista é algo que utiliza do judaísmo, utiliza das palavras de Moisés, da Torá, de uma base extremamente religiosa, né? Extremamente religiosa, para criar um plano econômico, para esse plano econômico chegar a pressionar e conseguirem a busca de um Estado, conseguem as terras dentro do que a gente conhece como a Palestina, onde já viviam judeus, cristãos e muçulmanos, né, naquela região, em paz, nunca havia problema. Eu morei no Irã durante quase 7 anos, e no Irã eu visitei várias sinagogas. O Irã, depois de Israel, tem a maior população judaica do Oriente Médio. E eu estou falando de um país que é considerado um país radical, que é o Irã, que é um país xiita no mundo, né? E os judeus ali vivem tranquilamente dentro do Irã. Assim como os cristãos, assim como os zoroastras e entre outros ali, né? Tem os seus problemas como qualquer país, mas o povo judeu, dentro de um país islâmico xiita, de maioria xiita, vive em paz. Esse daqui é um fato. Então, na Palestina ocupada, também viviam todos em paz. Agora, a gente pode perceber que, a partir do momento que o sionismo cria um suposto Estado dentro de um país, e eles denominaram o nome de Israel ali, eles criam um projeto de colonização, né? E aí entra o aspecto político também, porque os judeus não acreditam em Jesus como Messias. Vamos falar da parte religiosa. Eles acreditam que vai vir o Messias. E esse Messias vai vir da estripe deles, e vai vir no território deles. Então eles acreditam numa série de coisas, de argumentos religiosos, ao qual eles precisam ocupar aquela terra. E nisso eles manipulam aqueles também que são religiosos, que têm a crença na vinda do Messias, né? Então eles utilizam o quê? Que eles não acreditam no profeta Jesus e acreditam na volta de um Messias, mas precisa preparar para nascer o Messias. Não vai nascer, que a gente já sabe, mas eles usam dessa ideologia religiosa para poder também conquistar aqueles judeus que não são sionistas, mas que têm dentro da crença o nascimento desse Messias. Então aí eles ocupam aquele território, e aí eles começam a criar as colônias israelenses lá do povo judeu, começa a convidar os judeus europeus com a desculpa de que foram perseguidos, e agora precisam de um Estado, e tem que viver num Estado, e criaram o seu Estado, baseado nas suas leis, mas oprimindo um povo. E não contente com um território que ali lhe foi usurpado dentro da Palestina, com o aval da Europa, com o aval dos Estados Unidos, eles saíram ainda avançando nesses territórios. E aí violaram todos os pactos de paz, todos os acordos de paz, todas as determinações da ONU. Então a gente está lidando, o mundo precisa entender que eu não estou lidando com um grupo de judeus que buscam um território porque foram oprimidos no Holocausto e são vítimas da história. A gente precisa acordar e a gente precisa começar a entender que isso é um inimigo muito mais perigoso do que o Estado Islâmico, é um inimigo muito mais perigoso que o Boko Haram na Nigéria, é muito mais perigoso que o Osama Bin Laden da vida, é muito mais perigoso que até ditaduras aí que a gente vê no decorrer da história do mundo também, né? A gente está lidando com um grupo financeiramente fortíssimo, com grandes empresas. Nós estamos lidando com um grupo que são os maiores construtores, fabricantes de armamento do mundo. É um grupo que é fundado há 70 e poucos anos formalmente com o nome de Israel, mas que já existia, que tem bomba atômica, que tem exército, e que utilizou de argumentos religiosos para poder criar a sua autonomia. Então a gente está falando de um grupo terrorista minúsculo de pessoas, comparado à população mundial,
religiosamente, eles são uma minoria da minoria, porque há muitos judeus que não apoiam os sionistas. Então a gente está falando da minoria da minoria, porque o povo judeu não é uma maioria religiosa. E esse grupo sionista é tão extremista porque eles não têm nem, não é religioso, eles não têm interesse de que você venha para o judaísmo para a tua salvação. Quer dizer, se a palavra deles é a única palavra correta por parte de Deus, é a palavra da salvação, é a palavra que encaminha para o paraíso, o porquê que as outras pessoas são privadas de entrar nessa religião? Isso já mostra uma questão de racismo, uma questão racial até, de que o nosso povo é o povo escolhido. E as outras pessoas da humanidade são vistas como quem, então? São vistas como massa, mão de obra para trabalhar para essa minoria. Porque foram inteligentes, articulados, foram muito bem articulados quando criam grandes empresas. Então ali ele tem uma massa de população ali mais pobre, criada já para trabalhar para eles e ser dependente deles. E eles comandam o mundo inteiro. E a partir daí, a gente falou no aspecto religioso, a ilusão da volta de um Messias, do nascimento de um Messias que não é Jesus. Jesus para eles é um falso profeta, é um falso Messias, né? É o anticristo, sabe Deus o que eles chamam de Jesus. Mas de fato que Jesus não é o que eles esperam. Apesar de eles falar que reconhecem o nascimento do profeta Jesus, mas não reconhecem Jesus como um profeta, como um Messias. Então, na visão deles, esse vai nascer. Tem que ser naquele território. Mas aí você fala, mas que preparação religiosa é essa para o nascimento de um Messias que extermina um povo? Que mata todas as pessoas, indiferentemente de quem são? Que não tem julgamento para prender as pessoas. Ali o que a gente está vendo hoje, na verdade, como eu falei, é o maior grupo terrorista da humanidade chamado sionista. E o mundo precisa acordar. Porque hoje é a questão palestina. Eles invadiram a Palestina, os assentamentos, agora invadiram metade da faixa de Gaza, que você vai ver que, como está sendo televisionado, está se tornando um hábito ver o massacre do povo palestino, daqui 6, 7 meses, você vai ver as colônias israelenses já construídas naquela região da faixa de Gaza ocupada. E aí só vai ter aumentado cada vez mais o território israelense dentro do território palestino. Então, hoje, quando você pergunta para mim, Sheik, você tem esperança de paz naquela região? Não, eu não tenho esperança de paz. Porque paz é um processo de construção. E quando um lado está disposto a te exterminar, isso não tem como haver um processo de paz. Uma das bases do sionismo é dominar aquela região, passando por cima de quem tiver que passar. Eu nunca vi assim na história, onde matassem pessoas da ONU, como mataram Israel, e o mundo não condena. As vidas daqueles voluntários da ONU é lixo. Né? Então a gente precisa prestar atenção, que hoje eles estão dominando ali e aumentando a base deles. Mas que eles controlam o mundo inteiro. A gente vivencia no Brasil professores universitários sendo perseguidos porque se determinaram pró-Palestina, artistas de TV que se determinaram pró-Palestinas tiveram contratos encerrados, youtubers, influencers que tinham patrocinadores foram vetados no patrocínio porque se determinaram pró-Palestina. A gente vê a mídia, os jornalistas tentam passar uma imagem de uma coisa porque está no roteiro, seus empregos, tem que garantir, mas você percebe que nem eles acreditam naquilo que eles têm que passar. Porque são humanos também, eles sabem que tem algo errado, eles sabem que o que está acontecendo é desumano, mas tem que ficar quieto. Então a gente já está vendo, estamos sentindo já um pouco do que é o impacto do sionismo no mundo, mas tratado de uma forma de que essa é a verdadeira luta do bem contra o mal. E a gente precisa analisar primeiro, no aspecto religioso, o que é o bem e o que é o mal. Né? No aspecto religioso, tudo aquilo que segue a Deus é o bem, tudo aquilo que segue o diabo é o mal. E tudo aquilo que segue a Deus preserva a vida, respeita os povos, respeita os idiomas, respeita as culturas. O Islã fala em 124 mil profetas e mensageiros do início ao fim da humanidade, desde Adão até Mohammed. Então ninguém é muçulmano se não for judeu, se não for cristão. Se eu não acreditar em Jesus, eu não sou muçulmano.
porque a gente acredita, inclusive, na volta do profeta Jesus no fim dos tempos. Então, esse grupo sionista, hoje, com uma experiência, usando como cobaia o povo palestino, invadindo aquele território, matando aquelas pessoas dessa forma, televisionado, está fazendo que a mentalidade humana se acostume com a barbárie, se acostume com o massacre. Aquilo é um genocídio. Não tem outra palavra para falar. Aquilo ali é um grupo de políticos denominados sionistas, que é um grupo terrorista, que está aniquilando a existência de um outro povo e tomando o seu território na cara dura. É um processo de colonização, como a gente vai falar hoje, e depois se passa como bonzinho. Vamos falar dos cristãos que vieram de Portugal para o Brasil, quando descobrem e encontram os povos indígenas e originários, né? E o que eles fazem? Eles não falam tupi-guarani, não falavam linguagem alguma. Qual foi a forma de evangelizar aquele povo? Foi através do extremismo, do terrorismo, da tortura, né? Até chegar onde chegou mas usurparam de uma terra de um povo, aniquilando, matando, estuprando, e fizeram essa parte. Isso foi um processo de colonização que conseguimos, em partes, sair desse processo. Eu ainda não acredito no Brasil, que é um país ainda, é uma república livre, soberana. O Brasil é um país dependente, colonizado até os tempos atuais. Nós somos totalmente dependentes do mundo inteiro, por falar a verdade. Nós não investimos e não damos valor na nossa terra, nós não damos valor nos nossos produtos, e a gente sempre acredita que comprar um tênis da Nike, de uma empresa sionista, a qualidade, o produto vai ser melhor do que eu comprar um tênis de uma origem brasileira, né? O perfume, não sei, mas o brasileiro ainda falta aquele nacionalismo. E o Brasil, na verdade, parece um país muito pacífico. Mas por quê? Porque é um país de colonização. O mundo inteiro usurpa dessa terra aqui. E aí a gente volta lá para a Palestina, já é um povo que não aceitou ser colonizado, não aceitou ser usurpado, não aceitou a invasão das suas terras, e por isso eles resistiram. Né? Eles resistiram. O muçulmano, nós não somos contra os judeus, como eu falei. Um muçulmano antissemita, ele não pode ser muçulmano. Porque dentro do Alcorão fala da história de Moisés, aceitar o judeu, aceitar o profeta Jesus, o muçulmano espera a volta de Jesus. Quer dizer, essas questões de preconceito que eles também usam como artimanha, que qualquer coisa que fala do sionista é antissemita, são criações que eles criam. Agora, no decorrer da história, vamos falar dos pontos, em vez só de falar da questão de que Israel é terrorista e está errado, eu vou trazer uns pontos importantes também para vocês. Que, na verdade, eles, articulado muito antes da criação da Palestina, de invadir a Palestina, ali Israel, os sionistas, eles já manipulavam o comércio, a economia, atuaram na questão jornalística, na midiática, com atores, atrizes, jornalistas, compraram emissoras de televisões e manipularam, conduziram o mundo através da forma, com a imagem que eles quiseram pintar e passar do mundo. Você vê que eles não querem ninguém na religião deles, mas eles conseguiram invadir vários pontos da sociedade aonde as pessoas viravam submetidas a ele. Seja através do emprego, seja através do entretenimento, seja através da notícia. Eles conseguiram atuar em diversos pontos onde a humanidade ficou refém de um grupo sionista sem saber do que era refém. E mais ainda, eu vou falar para você no aspecto religioso. Talvez não é preconceito religioso, mas são informações que são diferenciadas, que devem ser analisadas. Eles também criaram, como eu falei, uma minoria religiosa. Eles também criaram, dentro do cristianismo, por exemplo, as igrejas evangélicas neopentecostais nos Estados Unidos. E eles criaram por quê? Porque eles não querem que a pessoa ficasse judia, não entrasse para o judaísmo, mas eles queriam que aquelas pessoas os servissem. É como uma minoria controlasse o mundo inteiro e grande parte da população é escravo deles, diretamente ou indiretamente. Então foi muito bem, é um plano muito bem articulado. Dentro do cristianismo, criaram a igreja evangélica neopentecostal. Então, você vê que todas essas igrejas neopentecostais, elas são partidárias de Israel.
Você vai aqui no templo do Salomão, que é de Herodes, na verdade, mas eles colocaram o nome de Salomão aqui em São Paulo. A primeira coisa que você encontra na entrada é uma bandeira de Israel. Não é nem a do Brasil, a primeira é a bandeira de Israel. Igrejas evangélicas neopentecostais no Rio de Janeiro estavam distribuindo bandeirinhas de Israel para os evangélicos, né, que não tem culpa, é a crença deles lá, mas são todos manipulados, né? E esses evangélicos geram financeiramente o comércio turístico de Israel também, porque eles criaram esse comércio turístico também. Então você vê que eles não dão ponto sem nó. Eles criaram vertentes dentro de religiões para que você não venha para minha religião para me apoiar. Eu consigo controlar você dentro da tua religião para me apoiar. Então criaram os evangélicos neopentecostais, que agora você pode falar da matança geral dos palestinos, eles estão cegamente do lado de Israel. Esses estão cegamente. Aí você vai falar, dentro do islamismo, criaram os salafitas, os wahhabitas, que são vertentes que não tinham nada a ver com o islamismo sunita, mas que predominam hoje na Arábia Saudita. E os salafitas também, a partir deles ali, surgiu o Estado Islâmico, surgiu várias vertentes do salafismo e do wahhabismo dentro do islamismo, que eram supostos muçulmanos que faziam atos terroristas, dominavam, colonizavam, massacravam. A gente vê as barbáries que o Estado Islâmico, que não tem nada de islamismo, cometeu, que só fez diminuir a imagem do islamismo a ponto de que nós sejamos taxados como terrorista, principalmente do 11 de setembro. Né? Então sempre houve um interesse, na verdade, em criar vertentes dentro das religiões. Aí criaram dentro do islamismo, o salafismo, o wahhabismo, dentro do evangélico, a igreja evangélica neopentecostal, que chutava a imagem de Nossa Senhora, que quebrava a idolatria, supostamente, dos outros, perseguiram as religiões de matriz africana, né? Então, assim, criaram vertentes dentro de outras crenças, e dentro do Irã, onde eu morei, há uma briga muito grande falando a respeito do bahaísmo, né? Hoje a gente vê que o bahaísmo é uma crença que foi baseada no islamismo e no Alcorão Sagrado, dentro do Irã. E quando o Mohammed Bab, lá, o fundador do bahaísmo, ele é condenado à morte, ele vaza para onde? Ele vai para Haifa, aonde está Israel. Aonde tem o maior templo bahá'í do mundo, fica dentro de onde? Dentro de Israel. E os bahá'ís no Irã têm uma briga muito grande com o governo iraniano, que eles querem ser reconhecidos como religião. O governo iraniano fala que eles não são religiões, eles são crias de Israel para mais uma vertente ser implantada para servir como massa de manipulação. Tanto que acredito que grande parte dos bahá'ís hoje devem estar do lado também de Israel, a não ser que seja um bahá'í puro de coração que enxergue o lado humano, né? Mas o processo de colonização dos sionistas é algo muito maior do que a gente pode imaginar. E ali a Palestina e a faixa de Gaza em especial, aquilo ali serve como um termômetro para ver a que ponto que o mundo está ao nosso favor. Então, aí, há 76 anos de colonização, ocupação do território palestino pelos israelenses, você pode perceber que houve conflitos, afasta, acende e apaga, esquenta e esfria os conflitos. Porém, você pode ver que nunca chegou a tal ponto de como chegou nos tempos de hoje, aí, nessa barbárie, exterminando friamente e televisionando justamente para que a mente humana não se sensibilize, mas se acostume com aquela situação, né? Porque a gente sabe, todo mundo se acostuma a tudo, na verdade. A gente vai se adaptando. Se o clima está mudando e vai virar calor, a humanidade vai ter que se adaptar a viver com esse calor. Então, é um termômetro a Palestina ali, e as pessoas são manipuladas como cobaias naquele lugar, né? Quando cobaias, vidas que não têm valor nenhum. Quando envenenam a água que chega para o povo palestino, para que eles tomem água envenenada. Quando os aviões passam e jogam veneno no solo, para que esse solo não seja mais produtivo. Então, quer dizer, você está já querendo privar as pessoas de plantar, de comer, de beber. Quando jogaram concreto nas tubulações que mandava água, também é uma outra forma
de privar a vida humana ali, tornar insuportável na Palestina. E aí muita gente vai observando, mas não entendo por que a ONU, algum órgão maior, não consegue calar esse povo, brecar esse povo com relação ao tamanho das maldades que vem sendo feita contra o povo palestino. A cobaia humana que a gente tem no mundo hoje é o povo palestino. O Israel faz o que quer, envenena, testa, mata, rouba o órgão deles, justamente para... Tem uma série de coisas. Os prisioneiros que são levados para as cadeias de Israel, eles são esterilizados para que eles não procriem. Então você vê que isso tudo indica que é o extermínio de um povo. Isso está muito claro. Isso tudo indica que é um extermínio de um povo. Então, para que seja ocupado de uma vez, existe essa necessidade de exterminar aquele povo. Os que tiveram que vazar, que sair, que já saíram, agora o que está lá tem que morrer. O valor da vida dos animais não tem, o valor da... Não tem valor nenhum a vida naquele lugar ali. Né? E esse termômetro é o que está mostrando o quanto está a favor desses planos sionistas, o quanto não está. Né? Então, hoje, sionista não é só o judeu sionista que segue a política do plano sionista. O islamismo tem um dito que fala que o opressor e aquele que assiste à opressão e se torna calado são dois grandes sócios. E todo mundo que está assistindo e não faz nada com relação a essas vidas são tão cúmplices do sionismo, diretamente ou indiretamente. Porque isso só está acontecendo porque não há uma movimentação mundial para que breque a situação ali do extermínio do povo palestino. Agora, será que o plano sionista é um plano de colonização do mundo ou só da Palestina? Será que a hora que ocupar toda a Palestina, que é o que eles estão fazendo, será que não existe um plano 2 do plano sionista? Porque se deu certo na Palestina, por que não pode dar certo na Síria? Eles já dominaram as colinas de Golã, por que não pode dar certo de usurpar o território sírio? Primeiro a gente endemoniza o nome de um grupo e de pessoas, como hoje em dia falar de palestino, as pessoas ligam ao quê? Ao Hamas. E aí já criou-se a imagem de que o Hamas é um grupo terrorista. Então as pessoas pensam que a luta do bem contra o mal. Como que eu vou apoiar o povo palestino que apoia o Hamas, que é um grupo terrorista? Eu vou ficar do lado de Israel, porque é o Israel da Bíblia, é o Israel que é a promessa de Jesus, ou seja lá qual for o motivo, né? Mas ali esse plano, eles estão avançando, e daqui a pouco é a Síria, daqui a pouco é o Líbano, daqui a pouco chega a hora do Egito, e daqui a pouco, na escassez da água, chega a vez do Brasil, chega a vez da América Latina, chega a vez da Amazônia também. Que, na verdade, eles já estão atuantes aqui, né? Você observa que foi engraçado como que a inteligência de Israel, o Mossad, diz que detectou brasileiros que eram ligados ao Hezbollah no Brasil, que queriam cometer atentado terrorista. De lá, eles detectaram aqui, para você ver o tamanho da influência. Mas agora, em mais de 60 dias, em mais de 2 meses de conflito com o Hamas, eles não conseguiram encontrar aonde estão os sequestrados pelo Hamas ali, os israelenses sequestrados. Que tecnologia é essa? Quando teve o acontecimento da barragem de Brumadinho, veio aquele lamaçal todo, né? A gente lembra que Israel veio aqui gentilmente, pelo coisa, através do Inominado lá, veio fazer uma gentileza de procurar corpos no meio do lamaçal e passar aparelhos para ver se encontrava, através do calor humano, corpos. Como que lá, dentro daquela região que eles conhecem tão bem e estão dominando tudo, como que eles não conseguem encontrar essas pessoas? Será também, fica outro questionamento, que a vida dessas pessoas importam para Israel? Né? Porque eu não acredito que Israel está preocupado com 200 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas. Né? Eu acho que ali a preocupação é outra. É 200 que morram. A gente quer ocupar o território. Então ali são iscas, na verdade. Né? Tanto que agora fala que Israel sabia da possível invasão do Hamas. Israel sabia do que poderia acontecer. De que no dia soldados israelenses vieram de helicóptero na região da Heive e saíram atirando indiscriminadamente porque não sabiam quem era do Hamas, quem era soldado de Israel e quem era participante da Heive.
E também por isso chegou a um número tão alto de pessoas mortas. O governo do Egito, que fala que já tinha avisado o Mossad várias vezes a respeito de uma possível invasão do Hamas. Então, talvez é o quê? É proposital você abrir ali a porta da tua casa para o ladrão entrar, para depois você usar como pretexto poder avançar o final. Agora, a vida daquelas pessoas importam? Está muito claro que para o governo israelense não importam. Assim como também, eu não entendo, são coisas lógicas também, né? Que o Hamas quer a libertação de 4, 5 mil prisioneiros que estão dentro das prisões de Israel, injustamente, sem julgamento, sem crime, sem nada, incluindo crianças. Né? Então, assim, tem coisas que me deixam ainda um questionamento. Por que eu, sabendo que eu ia cometer uma ação, que ia haver uma reação, e essa reação já matou aí mais de 15 mil pessoas, como que eu mato 15 mil para salvar 4, 5 mil? É um questionamento, né? E a mesma coisa do lado de Israel. Para salvar 200, quantos que não está morrendo do povo deles? Então são contas que não batem, né? Eu não sei também, eu tampouco sei dizer para você, que o pessoal pergunta para mim, Sheik, o Hamas ele é um grupo terrorista ou não é um grupo terrorista? Eu não posso nominar o que é terrorista ou o que não é terrorista com relação ao Hamas, porque, na verdade, até anos atrás não existia o Hamas, né? Mas existia o extermínio do povo palestino por parte dos sionistas. Então, tem coisas que chama causa e efeito. Tem coisas que chama causa e efeito. E a gente não pode... Hoje está todo mundo muito ligado no dia 7 de outubro. Esse é um ponto. Mas a gente não tem que fixar no 7 de outubro. A gente tem que analisar que uma criança, quando tem febre, você dá uma dipirona para a febre baixar. Amanhã você dá dipirona de novo para a febre baixar novamente. Mas chega uma hora que você é obrigado a levar essa criança num médico para ver qual que é a causa. O que está causando essa febre, né? Então, esses conflitos de que a Palestina, o povo palestino resiste, luta pelos seus territórios, isso tudo aí é um efeito, né? Agora, qual que é a causa disso tudo? Para a gente falar de paz, para buscar a paz. A causa é o quê? É a invasão do território palestino, além das fronteiras que já foi tomada dos palestinos e dadas para o povo judeu, é a invasão desses territórios, é o extermínio, são 5 mil presos, é a privação da água, é a contaminação do solo, é a contaminação da água. A Palestina é um país que ela não tem autonomia de nada. Né? O palestino, para viajar, depende da autorização de Israel. O palestino que vive dentro de Israel, ele não é mais palestino, ele é israelense árabe. Você percebe que querem tirar até a identidade. Como falar que isso não é o extermínio de uma população? Como falar que não é um genocídio? Né? Inclusive, a gente vê muitos relatos de judeus que não concordam com essa política sionista, que também são perseguidos dentro de Israel. Né? E esse é o método, né, do imperialismo, do colonialismo, esse é o método desses grupos de usurpação que eles têm, é calar a boca das pessoas. Israel é a maior democracia no Oriente Médio, aonde? Que quem fala, proibiram até os reféns que estavam na mão do Hamas de falar bem do Hamas, porque você vê que eles saíram dali todos bem de saúde, todos bem cuidados, todos com um sorriso no rosto. O tratamento ali, quer ou não, independente de que seja o Hamas, são muçulmanos. E quer ou não, eles ali nesse aspecto cumpriram a questão do que o Islã fala quando se tem um refém. Que a comida que eu como é a comida que o refém come. O lugar onde eu durmo é o lugar que o refém deve dormir. E quando entregaram os reféns, você observa como saíram os reféns que foram entregues pelo Hamas e como saíram os reféns que foram entregues por Israel aos palestinos. Né? Há uma diferença muito grande de crueldade, de um elitismo, uma coisa sanguínea, que o nosso sangue é melhor do que a humanidade. Agora, quem vai brecar isso daí é só a humanidade. Então, todo ato, todo ser humano que quer lutar pelo povo palestino tem que ser a voz do povo palestino, em qualquer lugar do mundo. Mas não só de voz, de atitude também. Não adianta hoje, eu sou a favor da Palestina e eu vou comprar no McDonald's, eu vou comprar no Carrefour, eu vou comprar, eu vou adquirir o tênis da Nike, eu
você ir buscar produtos deles, porque você está fortalecendo esse grupo, né? Então, são questionamentos. Então, eles atuam fortemente na mídia, na política, atuam fortemente dentro das religiões, criando seitas dentro das religiões, e você pode ver que todas as seitas estão defendendo e amparando. Não são uma maioria, mas são uma minoria que controla a maioria e a massa da população, né? A gente viu aí nessa onda de bolsonarismo, você não viu um ato do Bolsonaro enquanto ainda ocupava o cargo de presidente sem uma bandeira de Israel do lado, né? Todos os atos ali que eram dia da independência, seja lá qual era o ato, todos estavam ali presentes a bandeira de Israel, na verdade, né? E é o cara que falava de um nacionalismo, que o Brasil soberano, independente e tudo mais, é soberano e independente na onde? Né? Se o Brasil não acordar também, se a gente não tiver empatia para com o próximo e também não analisar que nós estamos lidando, o mundo está lidando com o maior grupo terrorista, o maior grupo terrorista organizado a nível mundial. Por que é o maior grupo terrorista? É uma milícia, é um grupo terrorista muito claro, organizado a nível mundial, porque eles estão dentro da política, estão dentro do meio artístico, não falo dos judeus, falo dos sionistas. Muito bem. E é visível. Quando o Dr. Salem Nasser, da FGV aqui de São Paulo, né, de Direito Internacional, doutor de Direito Internacional da FGV, ele se posiciona a favor da Palestina e ele é perseguido dentro da universidade. Agora, por que alguém perseguiria um homem que está expressando a sua opinião a favor de um lado ou de outro? Porque há uma força maior que controla de qual é o lado que você tem que estar. Seja no aspecto acadêmico, religioso. Quantos aí deputados ou vereadores estão sendo caçados porque se posicionaram a favor da Palestina e aí falaram, não, eles estão a favor do Hamas, que é um grupo terrorista. O Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista. A ONU não considera o Hamas um grupo terrorista. Quem considera o Hamas um grupo terrorista é os Estados Unidos e alguns países da Europa. Eles consideram o Hamas. Agora, eles que ditam as regras para o mundo? Ou será que o povo brasileiro não tem discernimento, não tem inteligência suficiente para distinguir A do B? Hoje, o Hamas é a resistência. Talvez se não houvesse Hamas aí durante todo esse tempo, talvez já não existiria mais a Palestina. Mas se ainda há a Palestina é porque houve um grupo mais organizado de uma resistência. Porque só o povo palestino lá, do início de 76 anos atrás, que só atirava pedras nos tanques israelenses e que eram levados presos, ao total de 5, 6 mil presos que estão aí nas cadeias injustamente, né? Isso não era suficiente, então eles tiveram que se organizar. Agora, se um dia acabasse Israel Israel voltasse para o seu território, saísse das ocupações, que isso não vai acontecer. Se isso de repente acontecesse e o Hamas predomina naquela região, aí se ele vai ser benéfico ou vai ser uma ditadura como dentro daquela região é uma outra história. Hoje, na história de hoje, o Hamas se faz necessário para a existência do povo palestino. O que viria depois? Se o Hamas dominasse um governo ali, o que viria depois? Isso é uma outra história, né? O Talibã, até então, ele foi criado pelos Estados Unidos para derrubar a União Soviética de dentro da União Soviética. E quando cai a União Soviética e os países se formam ali e tudo, o que acontece? Os Estados Unidos o Talibã já não é mais útil para os americanos, porque já chegou ao objetivo que queriam e foram taxados de terroristas. Então hoje falar, eu adoro o Talibã, eu sou do grupo Talibã, não, a gente sabe que aquilo que ainda defendeu, um dia ainda defendeu o direito do povo deles, é o que oprime o povo deles hoje. Então a gente não sabe o futuro desses grupos, como seriam. Mas hoje o Hamas é necessário para a defesa do povo palestino. Talvez se não houvesse o Hamas, já não teria mais a Palestina ali. A Palestina já estaria totalmente ocupada, né? Agora, engraçado que já foram mortos aí mais de 15 mil pessoas com toda a tecnologia. Hoje, se acabasse esse conflito hoje, parasse, acabou, cessou fogo, Israel sairia moralmente perdendo. E moralmente o Hamas sairia mais fortalecido. Por quê? Porque Israel matou mais de 15 mil pessoas e destruiu cidade inteira e não conseguiu pegar os chefões do Hamas.
É estranho isso, né? Com toda a tecnologia e inteligência que tem, não conseguiu pegar os chefões do Hamas. Conseguiu matar mais de 15 mil pessoas, conseguiu matar mais de 5 mil crianças, mas não conseguiu pegar os chefes do Hamas, que eles falam que é o grupo terrorista. Então, quem é o terrorista na verdade? Né? Faz parte de uma democracia envenenar a água do vizinho? Faz parte de uma democracia passar com aviões e contaminar o solo para que não seja produtivo do vizinho? Faz parte de uma democracia matar mais de 5 mil crianças do seu vizinho? Faz parte de uma democracia tirar a identidade dele. Você não é mais palestino, você é israelense e árabe. Tirar a identidade, nada disso faz parte de uma democracia. Então a gente tem que estar ciente de quem e com quem nós estamos lidando. E que essa organização terrorista, organizada a nível mundial, ela não se contenta com a Palestina. Eles têm os Estados Unidos na mão deles, através de grandes empresas e do comércio, eles têm a Europa na mão deles, e eles pretendem ter o mundo na mão deles. E uma hora toda a humanidade, até aqueles que hoje seguram bandeirinha de Israel, vão virar escravos desse grupo sionista de uma forma ou de outra. Na hora que fizerem o planeta lá na Lua para ir embora alguma coisa, pode ter certeza que nenhum do pobre, nenhum de nós estamos na lista. Na hora que falta água no mundo, pela questão climática que a gente está vivenciando, pode ter certeza que nós não estamos na lista daqueles que são dignos de beber água. E nem os povos originários, indígenas, quilombolas, os negros, nem ninguém desse grupo está na lista. Sabe? Então a gente precisa refletir e combater. Agora, como você vai combater? Com estratégia. Hoje em dia a estratégia é o quê? Economicamente, financeiramente. Né? A gente lembra que uma das maiores fábricas de armamento do Brasil está no Rio Grande do Sul e é israelense. E a mesma arma que eles utilizam para aplicar, para matar qualquer palestino de brincadeira, quando eles constroem essa arma, que eles pegam na Cisjordânia um palestino andando sozinho no meio da rua, e eles vão lá de longe de brincadeira, como alvo, dão um tiro e matam, só para testar a arma, não importa aquela vida, é a mesma arma que manda-se, fabrica-se no Brasil, e a mesma arma que mata a população negra nas periferias, sem mais nem menos. Então a gente tem que ver quem é que está preocupado em criar arma, em criar conflito, em exterminar um povo, em dominar territórios, e chamar isso de democracia. Isso é para gente que está com o olho vendado ou está lucrando com isso. Estados Unidos lucra com guerra, a Europa lucra com guerra. Então, quer dizer, hoje eu tenho dúvida até de determinados países árabes, que estão todos calados e vendo a Palestina sendo morta. A Arábia Saudita fez relação diplomática com Israel. Olha que estratégico como esses grupos sionistas atuam politicamente. Hoje eles estão muito alinhados ali como irmãos ali politicamente, com relação diplomática, que hoje se a Arábia Saudita até quisesse defender o Palestina, eles teriam uma barreira que é a relação diplomática que foi construída. E que economicamente, porque a gente vive no sistema capitalista, e o sistema capitalista nada mais é do que a manutenção da miséria e o extermínio do pobre de acordo com a necessidade. Então, se há necessidade de exterminar para outros existir, vai ser exterminado. Esse capitalismo neoliberal que a gente vive aí, esse capitalismo ele é destruidor de vidas, ele não olha para as vidas. Se você teve um problema na tua perna, não pode mais trabalhar, você vai ser eliminado. Você está fora, é carta fora do barco. Qualquer outro faz a tua função. E você que lute para sobreviver. Esse é o capitalismo neoliberal que a gente vive, que o mundo vive. Então, hoje, o lucro está acima da vida. O lucro para a Arábia Saudita é muito mais importante do que brigar com Israel e defender a vida palestina. Por isso que eu falei, é uma milícia muito bem planejada, criada para controlar o mundo inteiro. E começa a partir do quê? Da economia. Então, por isso que ele é a partir da economia e política, e a partir daí faz a matança do povo palestino é a última etapa do experimento para ver como é que o mundo está aceitando, é o termômetro. Então a gente tem que lutar contra isso sim, tem que denunciar, tem que repostar as informações corretas, porque tem muita fake também, pelo que a gente está vendo aí na internet, tem muita fake com relação a isso, né? Não estou defendendo a questão do Hamas, o islamismo, ele proíbe, ele condena qualquer tipo de matança. Então, falar que em nome de Deus
o Hamas foi matar crianças e mulheres, apesar que não foi da forma que contaram, que colocaram criança no espetinho viva e cozinharam, assaram a criança, degolaram. Isso daí tudo criação de Israel, não tem prova, não é nada, não tem nada concreto com relação a isso aí, são falácias. Mas, na verdade, a questão de como falar que o Hamas invadiu o território israelense, está errado. O Hamas invadiu o seu próprio território tentando libertar seu próprio território. Ele estava dentro do seu próprio país ali. Quem estava errado é quem ocupou. Né? Então, há uma inversão de valores do bem e do mal, do certo e do errado. Ali, Israel estava com cidades ali que eles criaram colônias, ocupando o território do palestino. Então, quando o Hamas ele invade para o outro lado, que é o território palestino também, ele é taxado de que ele invadiu as terras de Israel, que não são reconhecidas por ninguém, a não ser por Israel e seus aliados, que aquele território é deles porque eles invadiram. Tomaram, é meu. Então é uma coisa que não tem lógica. Se alguém vier aqui na minha casa, invadir minha casa, para me tirar para fora, para eles virem morar aqui, vai ter briga, eu vou meter bala, não sei, alguma coisa vai acontecer. Mas ficar calado eu não vou. Eu não vou para dormir na rua e a pessoa pegar minha casa. Então, essa questão da defesa do território, o islamismo, sim, o islamismo, ele protege, ele fala que sim, você tem a obrigação de defender seu território. Agora, matança de inocentes, de crianças que são anjos de Deus, seja israelense, seja palestino, isso o islamismo não apoia. Esse tipo de crueldade o islamismo não apoia. Então, há atos que, feitos pelo Hamas, como o cuidado com os reféns, eles se basearam sim no islamismo para cuidar dos reféns, para entregar um refém saudável, que não foi maltratado, que não tem uma vírgula para falar mal do Hamas com relação ao tratamento. Já os que foram ali, os prisioneiros, que já não são reféns, são prisioneiros palestinos em Israel, foram entregados como lixo. Faltando olho, perna torta, com osso para fora, mancando. Você vê que cada um, e outros com problemas psicológicos gravíssimos, a ponto de um rapaz que saiu que não reconhecia nem a própria família, depois de mais de 10 anos preso. Não conseguia reconhecer a própria família mais, estava perturbado. Imagino que não foi feito de tortura com relação a essa pessoa. Né? Então, a gente precisa estar atento, porque isso não é um mal regional. Essas atitudes é um mal a nível nacional. É que dependendo do país há uma ação. Aqui no Brasil há retaliação. A mídia, se há uma manifestação em pró-Palestina, a mídia não vai passar. Se algum influencer fazer uma propaganda pró-Palestina, ele vai ser banido, vai cortar o cachê dele. O artista, o cantor que fizer isso, ele não vai estar no show da virada da Globo. Então, assim, não vai estar no Tetal do ano que vem. Então, há os boicotes, mas em partes do mundo, de acordo com a região e a cultura, mas que existe uma força muito maior do que a força popular, do que a voz do povo, existe. E é por parte de uma minoria que comanda a gente. Mas o povo tem esse poder de voz ainda. Mas precisa abrir os olhos, erguer a cabeça, entender para poder saber em cima do que está lutando. Sem dúvida. Sheik, a gente combinou um horário aí, eu vou respeitar. Se você disser que tem mais tempo, a gente fica, mas eu sei que você tem um horário. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Quem não viu essa live, está entrando agora, veja. Essa live vai ficar gravada no meu perfil e eu vou compartilhar com o Sheik, então possivelmente vai ficar no perfil dele também. Foi uma exposição sobre um ponto de vista muito próprio, que eu compactuo quase 99% do que foi dito. Eu acho que foi a gente precisa acordar para algumas coisas. Eu estudo ideologia e alienação há décadas, e não teve um exemplo tão real na história dos meus 40 e poucos anos de vida, quase 50, que eu tenha visto que seja tão explícito como o que está acontecendo hoje. O como realmente há um domínio de um discurso, há um domínio do poder financeiro, porque na verdade o que está por trás de tudo isso não é a religião, é o poder financeiro. E o poder financeiro ele não é humano, ele para 1% da humanidade, eles querem que os outros 99% ou sejam escravizados e aqueles que incomodam, que eles sejam eliminados. Como eles não podem jogar uma bomba em Gaza e destruir tudo,
Eles estão fazendo o processo lentamente há 76 anos. Mas parece que agora eles resolveram intensificar. E eu acho que é muito grave e a gente tem que gritar sim. Assim como a gente grita contra qualquer forma de opressão. Eu Sim. quero deixar esses momentos finais aí para... agradeço já de antemão e deixo a sua fala final e a sua despedida. Sheik, muito obrigado. E só para falar, esse espaço é seu. Quantas lives se você puder fazer, eu te convido. É uma honra tê-lo aqui. Foi uma fala muito potente. Obrigado mesmo. Obrigado. Se analisar lá o tanto de armamento que já se usou, de pólvora, de bomba que jogou lá, é maior do que a bomba atômica de Hiroshima. Para você ter noção ali, né? De tanto que já foi utilizado de armamento bélico ali naquela região. Já é maior do que uma bomba atômica. Só que em pequenas dosagens, mas já é maior. Tá, eu não sei, eu não entendo ainda o porquê que a humanidade ainda se cala ante isso, né? Eu espero que o exemplo da resistência do povo palestino, na verdade, já que eles serviram de experiência para Israel e esse termômetro, que sirva também que a gente tire as lições aí e a experiência do que a gente está vendo, que hoje é lá e amanhã pode ser aqui ou qualquer outro lugar do mundo. Lembrando as riquezas do Brasil, que são muito interessantes para Israel, para Estados Unidos, para a Europa que já não produz nada, só sabe, sempre viveu de exploração, os Estados Unidos com todos os desastres da natureza que Deus pode mandar, Deus manda naquele lugar. Eu tenho pena das pessoas civis comuns, mas a gente sabe que também é um país que falam independente, mas dependente da exploração também de outros países mais fracos, né? Então, assim, não existe o país Palestina, né? É um país que ele não pode ter exército porque ele não pode ser armado. É um país que não tem controle da sua água, nunca teve depois que foi dominado por esses sionistas. É um país que não tem controle do alimento que entra no seu país, só entra o que Israel libera. Então não tem controle de nada. O extermínio e o abuso está muito claro, né? A gente só lamenta, eu lamento muito só de ver que as pessoas estão se acostumando com esse genocídio televisionado e que não estão tendo a empatia que deveriam ter pela vida, né? Os animaizinhos até os animais, não sei, tudo que tem vida, as crianças, você vê o trauma, as crianças inocentes não sabem nem o que está passando na cabecinha delas ali. Tudo isso daí a gente precisa parar, olhar a fundo, olhar no olhar e a gente entender que isso que está acontecendo é algo desumano e não aceitar. E o pessoal está aceitando, está aceitando. Não adianta falar que no mundo está aumentando os protestos pró-Palestina e não, o mundo está aumentando a se acostumar com situações como aquela. E os manifestos estão diminuindo, e as vozes estão sendo caladas. Então a gente precisa estar muito atento a isso tudo que está acontecendo, infelizmente, para que hoje é a Palestina e amanhã vai ser onde? Né? É o Líbano, é a Síria, é o Egito, e na água, no alimento, é o Brasil. Né? Então é isso, meu irmão. Eu espero que tenha acrescentado. Né? Eu com certeza acho que de qualquer entrevista que você trouxe, são pontos de vistas bem, acho que até diferenciados do que já veio aí bater papo com você sobre a questão, mas eu acho necessário. Porque o plano sionista é muito maior do que usurpar um território chamado Palestina, e ele é muito maior simplesmente do que uma questão religiosa e territorial ali. Ali é uma questão mundial. E aí só estão acostumando a nossa cabecinha para falar, não, tá de boa. Né? Então acho que é isso. Eu agradeço também por tudo e seguro, se Deus quiser, conforme o tempo dá, a gente marca um outro bate-papo, abordando alguns outros temas também. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Sheik. Tenha uma boa noite, tenha um bom final de semana. Quem puder, reposte essa live. Foi um grande prazer. Vamos lutar contra o terrorismo, e o terrorismo chama-se Israel, sionista, Estados Unidos da América, o imperialismo. A gente luta pela vida, a gente luta para que todos tenham vida, e tenham vida com dignidade, vida plena, vida farta, sem fome, sem miséria, sem destruição de nenhuma vida. Sigamos
Sheik, viva a Palestina livre. Muito obrigado. Aí amanhã sai no jornal a notícia, infelizmente, Sheik Rodrigo foi vítima de um atropelamento, de um tiro, uma bala perdida na região da Penha. Depois dessa live vai aparecer. Amanhã aparece na Folha de São Paulo, lamentavelmente, o Sheik andava pela rua e uma bala perdida acertou a cabeça dele, né? Não, de forma alguma. Mas não, são opiniões, a gente brinca só assim, porque o sionismo é grande, é forte, está no mundo todo, né? E o Mossad disse que achou terrorista do Hezbollah no Brasil, então eles têm alguma influência aqui dentro que a gente não está sabendo, né? Eu tô esperando para me acusarem de ser um infiltrado do Hamas aqui também, alguma coisa assim. Sim, todos nós. Eu não sei como é que eu ainda estou andando para lá e para cá do jeito que eu ando, mas Deus abençoe a todos, viu? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Obrigado, Sheik. Tchau, tchau. Um abraço. Eu vou deixar no nosso perfil. Grande abraço. Outro, tchau, tchau.